Sequência do Santo Evangelho segundo São João. Naquele tempo, disse Pilatos a Jesus: És tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: Dizes isso por ti mesmo, ou foram outros que te disseram de mim? Respondeu Pilatos: Sou eu, porventura, judeu? Tua gente e os pontífices te entregaram a mim. Que fizestes, pois? Respondeu Jesus: Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, meus servos pelejariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Porém, agora meu reino não é daqui. Disse-lhe então Pilatos: Logo, tu és rei? Respondeu Jesus: Tu dizes, eu sou rei. Eu vim para isto, nasci e para isto vim ao mundo, a fim de dar testemunho à verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Por favor, de sentar. Caros fiéis, uma santa festa de Nosso Senhor Jesus Cristo, Rei. Foi em 1925 que o Papa Pio XI proclamou para todo o orbe católico a verdade de fé que Nosso Senhor Jesus Cristo é Rei soberano de toda a criação. Ouçamos o Santo Padre. É manifesto que o nome e o poder de Rei, no sentido próprio da palavra, competem a Cristo em sua humanidade. Que Cristo seja Rei, não lemos nós na Escritura? No Antigo Testamento, Ele é o dominador oriundo de Jacó. Ele, o Rei, dado pelo Pai a Sião, sua santa montanha, para receber em herança as nações e dilatar seu domínio até os confins da terra. A esses testemunhos juntam-se mais numerosos ainda os oráculos dos profetas e, notadamente, a tão conhecida profecia de Isaías. Um menino nasceu para nós e um filho nos foi dado, e foi posto o principado sobre o seu ombro, e será chamado Admirável, Conselheiro, Deus, Forte, Pai do futuro século, Príncipe da paz. O seu império se estenderá cada vez mais, e a paz não terá fim. Sentar-se-á sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o firmar e fortalecer pelo direito e pela justiça, desde agora e para sempre. E o que dizer então do testemunho maravilhoso no Novo Testamento desta fulgurante verdade? Bastará lembrar apenas a mensagem do arcanjo à Virgem, a anunciar-lhe que dará à luz um filho. A este filho, Deus outorgará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e seu reino não terá fim. Ouçamos agora o testemunho do próprio Cristo no tocante à sua soberania. Sempre que se lhe oferece ensejo, em seu último discurso ao povo, sobre a recompensa e os castigos que na vida eterna aguardam os justos e os maus, em sua resposta ao governador romano que lhe perguntara se era rei, que acabamos de ler no Evangelho, depois de sua ressurreição, quando confia aos apóstolos a missão de instruírem e batizarem todas as nações, reivindica o título de rei. E publicamente declara que é rei e que todo o poder lhe foi dado no céu e sobre a terra. Que entende com isto senão afirmar a extensão de sua potência, a imensidade do seu reino? À vista disto, deverá fazer-nos estranheza que São João proclame príncipe dos reis da terra. Ou que à vista disso, deverá fazer-nos estranheza que São João proclame príncipe dos reis da terra? Ou que, aparecendo o próprio Jesus ao mesmo apóstolo, em suas visões proféticas, traga escrito no vestido e na coxa, Rei dos reis e Senhor dos senhores? O Pai, com efeito, constituiu a Cristo herdeiro de todas as coisas. Cumpre que ele reine até o fim dos tempos, quando arrojará todos os seus inimigos sob os pés de Deus e do Pai. Assim, pois, a realeza do nosso Redentor abraça a totalidade dos homens. Seu império não abrange tão só as nações católicas ou os cristãos batizados,
que juridicamente pertencem à Igreja, ainda quando dela separados pelo erro ou pelo cisma. Estende-se igualmente, sem exceções, a todos os homens, mesmo alheios à fé cristã, de modo que o império de Jesus Cristo abarca, em todo o rigor da verdade, o gênero humano inteiro. E neste particular, não cabe fazer distinção entre os indivíduos, as famílias e os estados, pois os homens não estão menos sujeitos à autoridade de Cristo em sua vida coletiva do que na vida individual. Cristo é fonte única de salvação para as nações como para os indivíduos. Não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu nenhum outro nome foi dado aos homens pelo qual nós devemos ser salvos. Dele provém ao Estado como ao cidadão toda a prosperidade e bem-estar verdadeiro. Uma e única é a fonte da ventura, assim para as nações como para os indivíduos, de Santo Agostinho, pois outra coisa não é a cidade, mais que uma multidão concorde de indivíduos. Não neguem, pois, os homens de governo darem seu nome pessoal e no de seus povos públicas homenagens de veneração e de obediência ao seu Criador, ao império de Cristo, se querem conservar incólume a sua autoridade e promover a felicidade e a prosperidade da pátria. Verdades maravilhosas que vimos de escutar, proferidas pelo Santo Padre. Nosso Senhor é Rei, Ele quem nos criou, Ele quem nos governa. Eis a fonte do seu reinado. Ele é o nosso Criador, nosso Senhor Jesus Cristo. Se Jesus Cristo, único e propriamente Rei, não deve reinar sobre as nações, os governos terrenos não podem durar. Mas este reino de nosso Senhor, que lhe é de direito, encontra cá na terra terríveis inimigos. Quare fremuerunt gentes, porque se agitam as gentes. Inicia assim o Salmo 2. E lá profetiza que os príncipes da terra se revoltariam contra o suave jugo do Rei Jesus. Como esta realidade nos é presente. Caros fiéis, o liberalismo, quer dizer, este espírito e doutrina revolucionários de independência, amor próprio, insubmissão, contaminou a terra vindo do inferno e não deixou certamente de nos prejudicar. Depois do fim da Idade Média, os inimigos de Deus, conquistando mais e mais poder, graças, a gente não pode esquecer, à mediocridade dos católicos, organizaram uma nova ordem de mundo, onde a norma seria o amor de si mesmo até o ódio de Deus. São nessas palavras que Leão XIII alerta os cristãos contra a ameaça da maçonaria. Eles estão planejando a destruição da Santa Igreja, publicamente e abertamente, e isso com o propósito estabelecido de despojar completamente as nações da cristandade, se isso fosse possível, das bênçãos obtidas para nós através de Jesus Cristo, nosso Salvador. Estejamos atentos e façamos sempre um exame de consciência para saber de qual lado estamos. Nós sentimos em nós o espírito de revolta e o peso de ter que nos submeter à verdade. Nós sentimos em nós a revolta da natureza diante das exigências do amor de nosso Senhor e não queremos abrir mão de nosso próprio ponto de vista e de nossas egoístas preferências. Somos nós quem muitas vezes estabelecemos os limites do reino de nosso Senhor em nós. Nós parecemos dizer-lhe: Jesus, sois rei, mas até aqui. Para nós, seres humanos, a norma, a regra de vida sobre a terra é de conhecer, amar e servir a Deus, conhecer, amar e servir a nosso Senhor Jesus Cristo. É a razão de ser dos indivíduos e dos estados. Tudo foi criado por nosso Senhor e para nosso Senhor. Sem este conhecimento e amor dele, eu sou uma criatura anormal. Se eu não amo a nosso Senhor Jesus Cristo, ou se eu me recuso a servi-lo, eu sou uma pessoa anormal. Portanto,
Se se considera a sociedade atual, não se pode jamais classificá-la como uma sociedade normal. De fato, poucos entre nós tiveram a chance de ter uma família, uma vida familiar normal, e que sobre o plano individual, provavelmente, pouquíssimos entre nós viveram segundo a norma de santidade para a qual nosso Senhor Jesus Cristo nos criou. Nosso Senhor nos criou para o céu. O nosso fim é o céu, não a terra. Ora, só os santos vão para o céu. Então, só os santos são normais, quer dizer, vivem conforme a norma, a regra. Se falta em nós santidade, falta em nós normalidade. Entretanto, há vários séculos, comportamentos desviantes são apresentados como comportamentos normais e, desgraçadamente, nós nos habituamos a isso. Nós não os detestamos como nós deveríamos sobre tudo isso. Em outras palavras, nós não odiamos o mundo como o mundo odeia nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos cheios de concessões, respeitos humanos. Nós temos vergonha, sim, vergonha, medo de sermos desprezados, parecermos ridículos. Falemos de nós mesmos. Quantos de nós temos a graça de sermos da tradição e vivemos de duas faces, católicos e mundanos? A linha de demarcação, dizia Dom Félix Sardá Salvani, já no século XIX, entre o católico e o mundano está desaparecendo, dizia ele. Eis o maior escândalo de nosso século. Contavam-me que em um certo país é normal ou recorrente, em uma festa de casamento de fiéis da tradição, haverem algo como uma boate dançante, em que toca-se essas músicas horríveis do mundo e muitos jovens da tradição vão dançar. É normal que moças católicas se vistam de maneira como as mundanas, e que almejam realizar o ideal da mulher moderna. Um padre dizia, muito justamente, é por essas razões que nós assistimos à terrível crise da tradição. Católicos, amigos dos inimigos de Nosso Senhor, portanto, inimigos de Nosso Senhor. Qual grande é o meu ódio ao que atenta contra Nosso Senhor? Eis um exame de consciência feito pelas almas perfeitas. Uma coisa que sempre chama a atenção é ver que muitas vezes são os jovens que nasceram na tradição que têm uma sorte de nostalgia, complexo diante do mundo. Eles parecem viver amedrontados e procuram adaptar sem cessar seu estilo de vida ao estilo do século. Pais e mães, transmitam a seus filhos o brio de pertencer ao exército de Jesus Cristo. Transmitam com tato, é claro, o ódio ao mundo, o desprezo ao mundo e a nobreza de ser da raça de Jesus Cristo. Não é suficiente mostrar a seus filhos a verdade, isso mesmo, não é suficiente ensinar a seus filhos o catecismo, ensinar-lhes a rezar, não, é necessário falar-lhes do mal, mostrar que eles têm inimigos reais, suas ameaças, ensinar-lhes a odiar. Sim, a odiar com perfeito ódio, como diz o Salmo, com perfeito ódio eu odiei os vossos inimigos. Ensinar-lhes a odiar aquilo que atenta contra o reino de Jesus Cristo. Amar e querer a salvação de todos, sim, mas odiando, sempre odiando, pois quem ama, odeia, combate, vai contra. O reino dos céus é dos violentos, de São Paulo. Linguagem forte pode parecer, mas linguagem de vida eterna. O mundo vos odeia, mas lembrem-se, odiou a mim primeiro, disse Nosso Senhor. Eu não vim trazer a paz, disse Nosso Senhor, eu vim trazer a espada. Um exame de consciência na nossa vida, a espada é presente. Disse ter medo de exagerar. Não podemos exagerar. Como se o exagero fosse a tentação mais frequente entre nós.
Como se fôssemos obrigados a dizer aos pais de família, por exemplo, que diminuam sua vinda à igreja, diminuam a frequência à missa. Como se fôssemos constantemente obrigados a pedir moderação às jovens e às mães em seu zelo inflamável. Não, infelizmente a realidade é outra. No seminário, nós temos uma fiel que sua avó tinha permissão de viver no convívio da família Martã, a família de Santa Teresinha do Menino Jesus. A avó dela teve a graça de conhecer e de brincar com Santa Teresinha. Esta senhora me contava que o pai de Santa Teresinha, o seu Martã, essa senhora me contava que o pai de Santa Teresinha escolhia a dedo as crianças que conviviam com suas filhas. Ele era zelosíssimo. Ele tinha muito medo que suas filhas se enamorassem de rapazes do mundo. Isso é um pai católico. Essa é a preocupação de um pai católico. Não que sua filha tenha um doutorado. Sim, é triste dizer, mas tem pais que para eles a filha ser uma mãe de família e esposa cristã pode parecer um pouco indigno. E depois quer que Jesus Cristo reine. É um escândalo ver pais católicos despreocupados diante da ameaça de suas filhas e seus filhos que riscam de se casar com um mundano. Isso é anormal. Só estudar a moral, como nós tivemos a graça de estudar, para ver o horror que a igreja tem de uma moça ou de um moço se casarem com moços e moças que não são católicos. A igreja tem horror a isso. Agora, sobre a vida das sociedades. A prática pública das falsas religiões é um mal do tamanho do inferno. A contracepção, o aborto, a eutanásia, o divórcio e todos os outros desvios que o pudor nos faz calar são condutas anormais. Portanto, nos nossos países ditos católicos, civilizados, nós toleramos e praticamos esses comportamentos sem vergonha, de tal maneira que nos parece difícil conceber uma sociedade católica, sociedade em que Jesus Cristo fala, comanda, reina e exclusivamente. Uma sociedade em que vive-se conforme a Ele e sua lei, onde o prêmio e o castigo são concedidos conforme sua única e santíssima vontade. Veja-se, neste período em que vivemos a loucura do Covid, nós somos tentados a dizer: volte-se logo à normalidade, pare esse confinamento. Normalidade? Sim, nós vivemos como em um luto, cheios de saudades de uma outrora época de liberdade sem freios, que de fato era uma licença para fazer o mal, de fato era uma guerra desenfreada a Deus. A sociedade em que vivíamos era uma ilusão, meus amigos. Espero não vos chocar, mas nós deveríamos nos alegrar de que esta era maldita parece ter se acabado, pois se fazia guerra contra Jesus Cristo. Nós deveríamos mesmo nos alegrar em ver esses templos modernistas e seus ritos bastardos não serem realizados. Uma coisa boa no fim, saber que nosso Senhor não é mais dado como era antes na mão. Caros fiéis, verdadeiros servidores diretos de Satanás controlam os nossos governos. O reino de Satanás triunfa agora na terra. E os principais culpados somos nós. Sim, somos nós. Os inimigos de Deus são assíduos frequentadores de reuniões secretas que maquinam e tramam a ruína do reino de Deus. E nós, quantas vezes vamos à missa durante a semana? Nós rezamos o texto em família, eles viajam, eles fazem formações, eles treinam, e nós? Quando nós nos dispomos a um retiro espiritual? Qual é o real esforço que fazemos para ter uma formação séria, católica? Uma religiosa me contava de um pai de família que, a pedido de um bispo, com toda a sua família, se mudou para uma nova cidade que estava sendo construída, a fim de lá ser um exemplo de família cristã para os colonos. A família fez as malas,
Adeus, familiares, adeus, amigos. Deixaram tudo por nosso Senhor. Um pai de família na frente. A família inteira, coisa mais linda. Não haviam muitos sacerdotes. Era este pai de família que estava diante todas as semanas, engrenando as contas do rosário com os fiéis. Era ele que dava o catecismo. Ele tinha seus deveres de Estado com sua esposa e com seus filhos, e que cumpria muito bem. A diferença dele para nós é que Jesus Cristo era rei do seu coração. Ele só pensava em Jesus Cristo, sem deixar de pensar em sua esposa e seus filhos, que sem dúvidas não cansavam de dar graças a Deus pela vida deste chefe de família. Não se engane, o problema do mundo moderno, o problema desta guerra contra Nosso Senhor, não é um problema político e não haverá uma solução política a este problema. Parece normal assistirmos à assombrosa crise que passou e que ainda passa a Fraternidade São Pio X. A queda de praticamente todos os bastiões que outrora lutavam contra a crise na igreja. Nestes 50 anos de resistência, nós só vimos o movimento tradicionalista mundial cair. Verdade, aumentou em número, mas nós assistimos verdadeiros desastres. É insensato aos católicos de lutar por uma restauração de uma sociedade anormal, uma sociedade em que nosso Senhor Jesus Cristo não é rei. Então, que as pessoas não ouçam sair dos nossos lábios a frase: quando isso vai acabar? Quando a gente vai voltar como a gente era antes? Poder circular tranquilamente na rua? Não tinha nada de normal. Caros fiéis, em consequência de tudo isso, nós devemos nos perguntar: minha casa é normal? Nosso Senhor é verdadeiramente rei deste pequeno canto da terra? Pais, os senhores receberam de Jesus a autoridade para fazê-lo reinar. Para fora os hábitos mundanos, para fora as amizades mundanas, para fora as músicas mundanas, para fora as modas mundanas, para fora bebedeiras, brincadeiras e piadas imorais, para fora a tibieza, a mediocridade. Jesus não quer, eu não quero. Aqui não, doa quem doer. Toda a autoridade foi dada por Jesus Cristo para que se assegure que Ele exerça seu reino de amor e de libertação. Nós devemos fazer de tudo para que Ele reine, para que, como dizia o anjo Gabriel, a nossa Mãe Celeste, que seu reino não tenha fim. Rezem um dos terços de vosso rosário em família todos os dias às 6 da tarde ou às 7, antes do jantar, por exemplo, mas que os vossos filhos vejam o Pai ajoelhado diante de Deus. O que o meu Pai faz na cabecinha dos filhos é sério. Consagrem, deem suas famílias diariamente a Jesus Cristo e a sua Mãe Santíssima. Isso é o reino de Jesus Cristo. Obedeçam à Santíssima Virgem. Pais, que sua principal preocupação seja fazer seus filhos observarem o pedido de Nossa Senhora a fazerem os 5 primeiros sábados do mês, com a intenção consciente de reparar as blasfêmias proferidas contra ela. Não é a mãe, é o pai de família que tem que pegar os filhos no primeiro sábado e fazer: meus filhos, hoje nós vamos obedecer a nossa rainha que veio em Fátima e pediu os 5 primeiros sábados. Isso é trabalhar pelo reino de Cristo. Isso é assegurar o futuro de seus filhos. Nós devemos implorar ao coração imaculado, a fim de que ela, quem foi prometida a vitória e a paz, nos dê a graça finalmente da conversão do Papa e de todo o clero, a fim de que eles retornem à doutrina de sempre, a fim de que abandonem o erro. Sim, pois o maior atentado já visto, depois do assassinato de Nosso Senhor, é a apostasia dos ministros de Deus, que dispensamos os comentários neste dia. Caros fiéis, para terminar, é Deus que comanda, é Ele que permite esses dias maus, a fim de que nós sejamos justamente castigados por causa de nossos pecados. Não procuremos a causa dessas tragédias fora de nós. Ele nos castiga, pois nós não lutamos contra nossa moleza, nossa letargia, nossa tibieza e mediocridade. Ele nos castiga, pois nós insistimos a pensar que o mundo e suas modas
não são tão más assim, enquanto o mundo e suas modas crucificaram nosso Senhor. Reformemos nossas vidas. Ele continuará nos castigando até que nós mudemos esta miserável maneira de pensar. Façamos penitência, que a partir de hoje nós vivamos de um fervor todo renovado. Deixemos tudo por Ele, que desceu do céu por nós e deu todo o seu sangue real para nos livrar de nossos inimigos. Não sejamos simplesmente boas pessoas, sejamos santos, procuremos a perfeição e o mundo inteiro receberá as bênçãos divinas. O caminho para fazer reinar Jesus Cristo, os senhores já conhecem. Maria Santíssima, peçam a ela e ela lhes dará em plenitude o fruto bendito de seu ventre. 2 instrumentos maravilhosos: a verdadeira devoção ensinada por São Luís Maria Grignon de Montfort e os 15 mistérios do Rosário todos os dias. Coragem, que viva Cristo Rei!